Seguindo a nossa playlist de análise de fundo de investimentos, hoje vamos analisar mais um fundo de investimentos do Banco do Brasil. Dessa vez é o BB Renda Fixa LP. É um fundo disponível para aplicação lá no Banco do Brasil. Afinal, será que vale a pena investir nesse fundo imobiliário? Como que está a carteira dele hoje? Como que ele investe? Como que está a rentabilidade histórica desse fundo? Ele bateu o CDI, bateu a taxa Selic. É isso que eu vou mostrar para você, análise de rentabilidade, de carteira, estrutura e tudo mais sobre esse fundo BB Renda Fixa LP do Banco do Brasil. Se você está aqui nesse vídeo, gosta de investimentos, gosta de educação financeira e quer aprender mais, quer acompanhar, já te convido aí a deixar o like no vídeo. O seu like ajuda muito esse canal se mostrar relevante e também se inscreve aí para você acompanhar os conteúdos semanais que eu trago aqui para vocês. Se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Jonas Rocha, mas por aqui eu sou mais conhecido como Brother Investidor, trazendo conteúdos semanais sobre investimentos e educação financeira. Eu sou especialista em investimentos certificado pela CEA, sou consultor de investimentos na Portfel Consultoria, a consultoria de investimentos do Grupo Primo, do Primo Rico e do Bruno Perini. Bom, se você ainda não sabe qual que é a característica, o que é um fundo de investimentos, é basicamente você destinar o seu recurso, o dinheiro que você tem, a um gestor, a uma equipe que vai trabalhar com aquele dinheiro. Obviamente, cada fundo de investimentos ele vai ter uma definição do que pode fazer e do que não pode fazer. Então, por exemplo, se você investe num fundo de renda fixa, ele vai investir majoritariamente em títulos de renda fixa, dentro do que está ali dentro da descrição do fundo, dentro da estrutura que quando ele foi criado, tá? Então, é muito importante você ler a lâmina e entender como que o fundo está. Mas, além disso, é muito bom você entender também como está a carteira atual e como foi o desempenho dessa carteira e dessa gestora ao longo do tempo. Então, basicamente isso. Fundo de investimentos é um veículo de investimentos no qual você coloca o seu dinheiro na mão de uma gestora para seguir uma certa estratégia. Seja renda fixa, seja renda variável, seja produtos exóticos, seja o que for, você consegue acessar via fundos de investimentos, beleza? Vamos falar das características desse fundo de investimentos disponível no Banco do Brasil, que aqui primeiro vamos falar do grau de risco. Ele é classificado como grau de risco muito baixo pela própria gestora. O início do fundo, 16/1/2018, então a gente já tem um período legal para análise, aí, 6 anos, e o patrimônio líquido médio nos últimos 12 meses foi de 32 bilhões de reais, mas eu vou mostrar para vocês que está um pouco maior hoje, tá? Aplicação inicial, se você quiser iniciar, aplicar ali a partir de 1 centavo, aplicação adicional a partir de 1 centavo, resgate a partir de 1 centavo e saldo mínimo de permanência, que tem que ficar o saldo no fundo ali caso você queira, 1 centavo também, então valores bem acessíveis. Tributação, o fundo segue a tributação de longo prazo, isso quer dizer que quando ocorre o Come Cotas, né, que ocorre ali em maio e novembro, é basicamente a antecipação do imposto de renda que ocorre em fundos de investimento. Em vez de ser cobrado a alíquota ali de 20%, que seria para fundos de curto prazo, para fundos de longo prazo, a tributação que vai ocorrer de forma antecipada é de 15%, então é um ponto positivo. Se você pretende investir por longo prazo, procure fundos que tenham a tributação de longo prazo. Taxa de administração 0,35%, é uma taxa boa, tá? Tem fundos do Banco do Brasil que cobram muito mais. Eu tenho um vídeo aqui no canal, se eu não me engano é o Simples Ágil, Simples alguma coisa, é um fundo de investimento lá no Banco do Brasil, que cobra uma taxa altíssima para fazer algo relativamente simples. Não tem taxa de saída, não tem taxa de performance. Em relação à aplicação, e o seu dinheiro já virá investimento de fato, é no mesmo dia, caso seja feito antes das 17 horas. Resgate também é no mesmo dia, caso seja feito antes das 17 horas. Evolução patrimonial do fundo, você pode ver que é um fundo que vem crescendo seu patrimônio nos últimos 12 meses e está fechando aqui basicamente com quase 40 bilhões sobre patrimônio líquido. É um fundo bem grande aí no mercado, beleza? Falando aqui agora referente à rentabilidade mês a mês, nos últimos 12 meses, a gente consegue ver que o fundo ele vem entregando em alguns meses, sim, rentabilidade superior ao CDI. Por exemplo, ali você pode ver que em fevereiro de 2024, ele entregou um rendimento de 102% de CDI. Desculpa, 108% de CDI. Janeiro, 106%. Dezembro de 2023, 107% de CDI. O pior mês aqui dessa planilha que eu coloquei para vocês foi o mês de março, que entregou 92% de CDI. O acumulado nos últimos 12 meses, ele rendeu 112% de CDI, uma boa rentabilidade por um fundo de investimento, sim. Mas, obviamente, a gente não pode olhar só os últimos 12 meses.
temos que olhar um histórico como um todo e é o que a gente vai observar nesse vídeo. Antes disso, vamos entrar na carteira do fundo para a gente ver como que ele investe, tá? E antes de entrar de fato na carteira, você já deixou o like no vídeo? Não esquece de deixar o like e comentar aí se você investe nesse fundo ou se você investe em outro fundo de investimentos que você quer que eu analise. Joga nos comentários o nome dele aí que eu posso fazer um vídeo sim, tá? Inclusive esse vídeo aqui foi um pedido de um próprio inscrito que mandou nos comentários. Então se você mandar aí o fundo for um fundo grande e eu ver que faz sentido fazer um vídeo, eu faço sim. Bom, falando da carteira de investimentos aqui do fundo BB Renda Fixa LP, vocês conseguem observar que o fundo hoje ele tem 100% da carteira dele investido em cotas de outros fundos, então a gente tem que ver quais fundos que ele investe. No caso aqui ele investe no BB Top Renda Fixa Arrojado FIRF-LP, tá? É um fundo, é muito comum eles fazerem um fundo que vários outros fundos vão investir nesse fundo, então é comum, tá? Nesse caso aqui, aparentemente, ele investe 100% nesse fundo. Então, vamos para a gente descobrir como está a carteira hoje do BB, do fundo do BB aqui do Banco do Brasil. A gente precisa entrar na carteira desse outro fundo aqui. E a gente abrir na composição da carteira desse fundo, a gente consegue ver a seguinte composição. As principais e mais relevantes representações aqui dentro da carteira do fundo é títulos públicos 30,4%, operações compromissadas 27,93%, depósitos a prazo e outros títulos de instituição financeira 21,67%, 16% em debêntures. Então são as principais exposições, tá? Para a gente ver mais a fundo aqui cada uma. Eu vou mostrar para você, só explicar um pouquinho. Títulos públicos são investimentos do Tesouro Direto. Operação compromissada são operações feitas com títulos públicos também. Então ele tem majoritariamente ali 57%, 58% da carteira em títulos públicos federais, trazendo segurança. Depósitos a prazo e outras instituições financeiras, eles são títulos emitidos por instituições financeiras, provavelmente eletrofinanceira, a gente vai ver. E debêntures 16% são títulos de renda fixa emitidos por empresas, tá? Empresas que captam dinheiro através da debênture ali. Bom, a gente abrir na carteira aqui para a gente entender de fato como está a carteira dele, como que ele investe, no que ele investe. Vocês podem ver que bastante ali é títulos públicos, né? Por exemplo, LFT é Tesouro Selic. Então ele tem bastante em Tesouro Selic, ó, muita posição em Tesouro Selic. Letra financeira, que é título de renda fixa emitido por instituições financeiras. Ele tem LFT, ele tem um pouquinho em cotas de outro fundo, letra financeira. Enfim, é um fundo aí bem diversificado, com várias estruturas aqui, vários investimentos dentro da carteira, de fato trazendo muita diversificação para o investidor. Então é um ponto positivo a carteira do fundo bem diversificada, tá? Bom, agora a gente analisando a estrutura de risco-retorno da carteira, a gente consegue ver que desde o início do fundo ele entregou um risco de 0,28% ao ano, com um retorno de 7,5% ao ano. Bom, para a gente ver se isso aqui está dentro da média ou não, vamos comparar com o CDI. O CDI entregou um retorno de 7,59% desde 2018 também, mas com um risco de 0,23% ao ano, mostrando que o fundo aqui de fato teve um pequeno risco a mais do que o CDI, mas bem pouco, tá? É um risco bem controlado. A gente pode se dizer sim que é um fundo seguro, é um fundo para investidores conservadores, beleza? Bom, a gente olhou toda a carteira, estrutura, mostrei os detalhes, vou mostrar para vocês aqui as rentabilidades e a carteira do fundo, histórica rentabilidade comparando com o CDI e também com a taxa Selic ao longo dos meses. Nós iniciando e colocando aqui nos últimos 12 meses, comparando o fundo BB Renda Fixa LP, a taxa Selic e o CDI, vocês conseguem ver esses resultados. De fato, o fundo de investimentos do Banco do Brasil entregou um melhor retorno, pouca coisa a mais, mas entregou isso nos últimos 12 meses. Agora, a gente olhando nos últimos 24 meses, a gente já vê que o fundo perde para a taxa Selic e ganha com uma pequena vantagem, mas irrelevante ali do CDI. Mas ele está bem junto com o CDI. Agora, a gente aumentando mais um pouco um prazo, pegando ali desde 2019 até 2024. O fundo perdeu para a taxa Selic, perdeu para o CDI. Então, ele ficou em terceiro colocado nesse caso aí. Você pode ver que o fundo, em alguns casos aqui, ó, em alguns meses, ele deu umas caidinhas. Pouca coisa, mas deu, porque são as debêntures que ele tem em carteira. E também até os títulos públicos, né? Eles são marcados a mercado ali, e em alguns momentos isso pode acentuar mais, foi o que ocorreu aqui em alguns períodos com esse fundo. E a gente agora, comparando desde o início do fundo até hoje, até 13/3/2024, a gente vê que ele perdeu para a taxa Selic, ele perdeu para o CDI, tá? Então ele ficou em terceiro lugar aí, conforme vocês conseguem observar no gráfico, a rentabilidade aí de cada um
conforme vocês conseguem observar. Então esse aí, de fato, é um fundo que rende relativamente ok do que os comuns que a gente tem nos bancões. Normalmente os fundos dos bancões rende muito menos, mas esse aqui está com rentabilidade até ok, só está perdendo ali um pouquinho para o CDI e para a taxa Selic, mas nada fora de anormal, por ser em bancão, pode ser uma boa aplicação. Mas agora eu vou mostrar para vocês, comparando com uma carteira moderada, quase uma carteira conservadora, quase moderada, mas é uma carteira mais conservadora que eu montei para um cliente aqui. Então é uma carteira que vai ter aí, na verdade, é uma carteira conservadora. É uma carteira que tem 98,5% em renda fixa e 1,5% em fundos imobiliários, tá? Então é uma carteira, vamos dizer assim, conservadora. E assim, é uma carteira que está diversificada, tanto em renda fixa, inflação, pré-fixado, enfim, é uma estrutura aqui bem interessante que eu montei nessa carteira. E a gente pegando aqui essa carteira que eu montei para o cliente e também o fundo de investimentos do Banco do Brasil, você vai ver que desde o início do fundo, de 16/1 de 2018 até hoje, a carteira aqui da Portfel, a carteira que eu montei para o cliente, entregou um retorno muito superior. Ele bateu com muita folga o fundo de investimentos do Banco do Brasil. Ela rendeu ali 74,72% nesse período, enquanto o fundo de investimentos do Banco do Brasil rendeu 55,8%. Ou seja, bem abaixo do que a carteira que eu entreguei para o meu cliente que eu montei para ele. Então, para vocês verem que vocês terem um consultor de investimentos que vai te ajudar. Qual que é o objetivo da consultoria de investimentos, além de montar uma carteira e acompanhá-la com você? Trazer mais clareza, trazer um acompanhamento, trazer de fato um atendimento, trazer clareza sobre os seus investimentos e também investir com estratégia. Então, obviamente, ter uma rentabilidade a mais é uma consequência, mas é uma gama de serviço muito mais do que só uma carteira de investimentos. É um acompanhamento, é um tira dúvidas, é reunião de acompanhamento. A gente consegue melhorar rentabilidades por conta de parceria com corretoras. A gente consegue aqui na Portfel também devolver algumas comissões que tem em produtos para os clientes, porque a gente é consultoria de investimentos. A gente não ganha comissão em produtos indicados, ou seja, a gente não tem conflito de interesse. A nossa taxa é uma taxa simples e fácil, cobrada em cima do patrimônio de gestão de consultoria do investimento. A gente não ganha comissão. Qualquer comissão que for ter num fundo de investimentos, num CDB, numa LCI, numa LCA, numa previdência, ela volta como cashback na conta do cliente. Então é um ponto muito positivo da consultoria. Então, se você quer entender como funciona a consultoria a mais, quer investir com mais estratégia, quer ter de fato clareza nos seus investimentos, às vezes você hoje investe e não tem tanta clareza, falta tempo para acompanhar de fato os seus investimentos e conseguir se dedicar a isso, porque é óbvio, você tem que se dedicar àquilo que coloca dinheiro no seu bolso, que é o seu negócio, o seu empreendimento e o seu trabalho. Os investimentos você vai conseguir de fato alavancar aquilo que você ganha vindo da sua renda ativa, certo? Então, para você ter um bate-papo comigo, link no primeiro comentário fixado ou na descrição, vai ser um prazer poder entrar em contato com você, a gente marcar um bate-papo ali para eu te explicar como que funciona a fundo a consultoria de investimentos da Portfel. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não esquece de deixar o like nesse vídeo, se inscrever no meu canal e tamo junto, eu te vejo no próximo vídeo.